Seja muito bem-vindo ao Teologia, e essa é mais uma edição do podcast do Tchê. Na edição de hoje, nós vamos conversar sobre a apologética. Vamos conversar sobre esse assunto importante, vamos falar sobre as questões que envolvem a apologética, como ela pode ser usada, por quem ela pode ser usada, em quais âmbitos ela é melhor aproveitada pelos cristãos. É um assunto que todos nós devemos ouvir, conversar e também nos esforçar o máximo para aprender dessa disciplina. E o nosso convidado de hoje é um convidado especial, é o Dr. Tassos Licurgo. O Dr. Tassos, ele é advogado e ele também é professor titular do Departamento de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a UFRN. Ele atua na graduação e também na pós-graduação dessa universidade. O Dr. Tassos, ele é fundador e presidente do Defesa da Fé. Ele é formado também, ele obteve o seu doutorado em Educação, Matemática Lógica pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ele também possui especialização em Direito Material e Processual do Trabalho. Ele é graduado em Direito, ele também é graduado em Filosofia, Liderança, ele também é graduado em Estudos Bíblicos e ele também tem pós-doutorado em Apologética, que é o assunto que vamos tratar esta manhã. Então, não saia daí, fique, nos acompanhe até o final esse bate-papo sobre apologética, sobre defesa da fé. E antes de irmos para o nosso vídeo, não esqueça de se inscrever no nosso canal, de ativar as notificações, dar o seu legal e também compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. Isso ajuda o nosso canal a levar o conteúdo para o máximo de pessoas possível, ok? Então, após a vinheta, eu e o Dr. Tassos Licurgo vamos conversar sobre apologética. Até daqui a pouco. Seja muito bem-vindo ao Teologia, Dr. Tassos Licurgo. Seja muito bem-vindo para mais uma edição do podcast do Tchê, para falarmos sobre um assunto importante que é a apologética. O meu desejo é que esse tempo seja abençoador para nós e que aqueles que vão nos assistir sejam abençoados da mesma forma que seremos abençoados aqui. Então, seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite e que esse tempo seja um tempo joia para todos nós. Eu que agradeço pelo convite, é uma alegria participar desse podcast, cujo nome é interessantíssimo, é Teologia. Né? Então, conte comigo, é uma alegria, estou à sua disposição. Obrigado, doutor. Doutor, se apresente para nós, fale um pouco sobre como o senhor tem atuado na igreja, fora da igreja, como é que Deus tem lhe usado no avanço do reino, para que nós possamos conhecer o Senhor melhor, os nossos espectadores conheçam o Senhor mais um pouco. Minha atuação se dá no âmbito da igreja no Ministério Defesa da Fé, né, que é um ministério cuja missão é apresentar as razões históricas, científicas e filosóficas para se seguir Jesus Cristo. Mas esse ministério também atua no campo da igreja. Tem uma igreja muito saudável em Natal, no Rio Grande do Norte, né? Então é uma atuação que se dá lá e também em muitos outros ministérios, sempre falando sobre, basicamente, dois temas principais, né? Apologética cristã e também conservadorismo, pensamento conservador. Então, são essas duas áreas aí que nós temos atuado do ponto de vista evangelístico, não só igrejas, como também universidades, escolas, debates públicos. Então, uma atuação muito interessante no sentido de apresentar o porquê nós cremos que Jesus Cristo é a expressão genuína da verdade. Fora isso, eu sou advogado e sou também professor titular da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Tenho atuado também em alguns momentos no governo federal, fui diretor nacional do Departamento de Patrimônio Imaterial do Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, fui também diretor nacional de Cooperação e Fomento desse instituto, né, que tratava das relações dessa autarquia com outras, tanto no âmbito nacional como internacional, como é o caso da Unesco. Então, assim, tem uma atuação pública também. Mas, acima de tudo, no sentido de demonstrar
que o cristianismo é uma visão de mundo que deve ser colocada de forma respeitosa, de forma muito argumentativa, né, em todos os espaços, inclusive espaço público. Então, basicamente, são essas áreas aí que eu tenho atuado. Perfeito. O senhor, antes de se converter ao cristianismo, o senhor fazia parte de outra religião, era ateu? Como se deu a sua conversão? Foi depois das suas formações, antes de se formar? Como é que isso aconteceu, doutor? A minha conversão se deu após as minhas formações principais, né? Eu terminei o doutorado vai fazer 20, foi em 2002, 2022 agora, faz 20 anos. 20 anos. Faz 20 anos que eu terminei o doutorado, aí logo após, aí foi nesse período, no final aí, que eu comecei a ter acesso, né, às razões intelectuais para a fé cristã. Agora, já aproveito para dizer que o estudo, ele não converte ninguém, né? Então, assim, a apologética, ela não existe a conversão genuinamente intelectual. O esforço intelectual, ele é um esforço como o trabalho do lixeiro. Ele limpa os obstáculos intelectuais que afastam o homem do evangelho. Então, uma vez que os obstáculos intelectuais são limpos, né, você fica exposto à ação sobrenatural de Deus ali e você toma a decisão de entregar-se. É uma decisão volitiva, de vontade, você entregar-se ao evangelho. E ser capaz de dizer, como Paulo disse lá na carta aos Filipenses, no capítulo 1, verso 21, né, que viver é Cristo, né, viver é Cristo, morrer é lucro. Perfeito. Então, assim, eu, resumindo assim, tive uma exposição muito, por algumas razões, a obras intelectuais importantes do cristianismo, entre as quais eu destaco uma que foi a primeira, inclusive, que foi, você deve conhecer, um livro muito conhecido, que é Cristianismo Mero, então cristianismo puro e simples, sim. Mere Christianity, de C.S. Lewis. Então esse livro aí, ele realmente abriu a minha mente para uns argumentos delicados, importantes do cristianismo. Então a partir daí é que houve essa possibilidade de conversão. Deixa eu só pegar um café aqui. Sim, Tom, fique à vontade. Me dê aqui o café. Você sabe que café é uma das expressões importantes, né, da vida humana. Doutor, como é que o senhor via o cristianismo antes da sua conversão, antes de ser apresentado a esses materiais sobre o evangelho, sobre Jesus, sobre as percepções divinas eternas que foram lhe apresentadas? Há dois tipos de ateísmo. Há o ateísmo de índole intelectual e há o ateísmo de índole moral. O meu ateísmo era de índole intelectual, eu não tinha raiva de cristão, não é? Tem pessoas que são ateus não porque não se convence intelectual da visão de mundo cristã, mas sim porque querem uma visão de mundo na qual possam levar adiante os desmandos da própria vida. Então isso aí é um ateísmo de índole moral. O meu não, era intelectual. Eu achava que o cristianismo não tinha evidências suficientes para a sua defesa, no sentido de ser a visão de mundo verdadeira. Então esse era o ateísmo. Então a questão intelectual é importante para aqueles cujos ateísmos são de índole intelectual. Mas, repito, ele destrói esses obstáculos intelectuais entre o homem e o evangelho. A conversão é depois. No meu caso, se deu até por uma experiência pessoal relevante, né? Após passar por essa questão intelectual, eu e minha esposa temos 3 filhos, mas uma das quais faleceu. Então foi no falecimento dessa minha filha que eu tive que ser exposto a uma questão existencial muito relevante. Eu tenho que me decidir existencialmente no mundo sobre qual é a minha posição no mundo. Eu voltava ao ateísmo ou, de fato, aderia de maneira volitiva, com a expressão mais profunda da vontade, àquela visão de mundo sobre a qual eu já dizia que era verdadeira, mas eu não me sentia cristão. Então é aí que houve a conversão. Então, minha visão, objetivamente respondendo a sua pergunta, antes de me converter, eu entendi o cristianismo como um modelo de mundo falso, mas que preconizava um estilo de vida que eu achava até interessante. As pessoas eram felizes, se reuniam, tinha um código moral relevante, mas eu achava que aquilo não era a expressão da verdade. De alguma maneira o senhor simpatizava com o evangelho, mas não era algo que o senhor ia de cabeça ou estava dentro querendo participar, de fato crer com todo o seu coração e mente, não é?
É porque se você analisar bem, mesmo da perspectiva do ateísmo, se a pessoa não for um ateísmo de índole moral, o que é que ela tem contra o cristão, né? Os cristãos são pessoas que, em sua conduta, são ensinadas a cumprir a lei, a serem cordiais. Então, assim, a exteriorização perceptível do que prega o cristianismo é algo muito interessante. É verdade que a hipocrisia toma conta de grande parte, né? Muitas pessoas que autodeclaram cristãs, mas vivem como se Cristo não existisse. Mas se você olhar do ponto de vista do que o modelo de mundo propõe, eu não tenho nenhum problema com aquilo. Eu achar pessoas enganadas. Sim. São pessoas enganadas, mas são enganadas e felizes, né? Tem que ver. Então não tinha problema pessoal, porque tem ateu que tem raiva do crente. Sim. Tem raiva do crente. Mas se ele mesmo analisar isso com o afastamento necessário, com a objetividade necessária, ele vai ver que aquela ira interna dele não se justifica nos argumentos intelectuais. É algo diferente. Sim. Então é o elemento moral que se sobrepõe aí. É isso aí. E falando um pouco sobre a disciplina, sobre a apologética, doutor, depois dessa introdução fabulosa, por que é importante nós conversarmos sobre a apologética? Qual é a importância de se falar sobre ela? De cada 4 jovens cristãos, né, 3 abandonam o cristianismo ou no ensino superior ou mesmo nos últimos anos do ensino médio. Você não tem noção, pastor, da quantidade de mensagens que nós recebemos no Ministério da Defesa da Fé de pastores do Brasil e do mundo preocupados com o que está ocorrendo com os filhos deles. Mas nem com a igreja, são pastores preocupados com os filhos, os próprios filhos, a família, dizendo, olha, tem pastor que diz, olha, meu filho acabou de dizer que não é mais cristão, que é ateu. Então isso se dá por quê? Porque existe um modelo de mundo estabelecido pelo viés da mídia, da educação, de todos os vetores sociais para promover o ataque ao cristianismo. É o que eu tenho sempre dito, que o ataque hoje é no âmbito dos valores. O inimigo, tem gente que acha que o inimigo do comunismo é o capitalismo. Não. O inimigo do comunismo é o cristianismo. A questão financeira se tornou de só menos importância, a questão econômica. Então, assim, existe uma estruturação de ataque ao cristianismo e nós estamos perdendo os nossos jovens. Então, aí, só por isso é importantíssimo que nós tenhamos a defesa da fé. Sim. Agora, para aqueles que gostam do argumento mais teologicamente embasado, eu só preciso dizer que existe um mandamento nas Escrituras determinando que todo cristão saiba o porquê da sua fé. Isso na primeira epístola de São Pedro, no capítulo 3, no verso 15, as Escrituras dizem: santifique o Senhor em seu coração e esteja preparado para apresentar a todo aquele que vos pedir as razões da esperança que há em você. Então, assim, as razões da esperança que há em nós, a razão da nossa fé, é algo que devemos saber dizer para todos que nos pedir. Então há um mandamento escritural para que estudemos apologética. E ao lado disso existe uma urgência de guardarmos a geração. Não é a apostasia por razões intelectuais, a perda da fé por razões intelectuais, não é exclusividade dos jovens, mas é o grupo etário que é mais afetado pelos argumentos do ceticismo. Os jovens não estão preparados para dar respostas inteligentes e articuladas aos desafios céticos que encontram na contemporaneidade, principalmente nas escolas e universidades e no ambiente do trabalho, do profissionalismo liberal no dia a dia. Não estão preparados. E por isso que nós temos que aprofundar esse estudo. Por isso que é muito importante uma iniciativa como a sua, também, que venha a se somar a outras iniciativas e fazer um podcast como esse. O senhor é pastor, com certeza a sua igreja, em razão de ter a sua iniciativa em fazer um podcast como esse, tem uma visão de estudo dessas questões. É importantíssimo que nós mudemos. Porque, pastor, o senhor também não vai, talvez, o senhor tem experiência, vai saber, mas é impressionante o número de igrejas anti-intelectualistas que tem. Igrejas que dizem que o jovem não deve ir para a universidade. Isso é um desconhecimento histórico profundo. Eu já estou cansado, todo canto que
que eu vou, eu digo, a universidade é fruto do cristianismo. Harvard, Princeton, Yale, Cambridge, Oxford, foram todas elas fundadas como escolas de discípulos cristãos, escolas de discípulos de Jesus Cristo. Essas grandes universidades do mundo foram fundadas assim. A única grande universidade do mundo que foi fundada numa perspectiva menos cristã foi o MIT. Todas as demais foram fundadas como escolas cristãs. Se você for pesquisar o lema original da maior e melhor universidade do mundo, que é a Universidade de Harvard, é verdade para Cristo e a igreja. Então hoje as pessoas se colocam nas igrejas diante da universidade como se aquele não fosse um ambiente para o cristão. E a consequência disso é que você tem jovens criados na fórmula não pense, apenas creia, que quando chegam a uma autonomia intelectual maior, se afastam do cristianismo, porque para eles aquilo está dizendo que ele não deve pensar, quando a universidade é o tempo todo apresentando argumentos contrários ao cristianismo. Exatamente. Então, assim, é de uma importância muito grande. Perfeito, doutor. Doutor, o senhor falou, citou 1 Pedro 3,15, que é um dos textos basilares da apologética, onde nós temos ali a instrução do apóstolo dizendo que precisamos estar prontos para responder a todos aqueles que pedirem razão da nossa fé. O senhor falou que a maioria dos jovens dessa geração já estão perdendo a sua fé, porque depois que começam o seu estudo universitário, até um pouco antes. O senhor acha que esses jovens, eles não estão preparados, vamos dizer assim, apologeticamente falando, para defender a sua fé por causa que é falha da igreja, é falha dos pais, ou é falha deles mesmos por uma preguiça intelectual de não quererem estudar, de não quererem se aprofundar no estudo bíblico para estarem firmes e bem fundamentados quando ingressarem na universidade? Essas opções não são mutuamente excludentes. Todos têm parcela de contribuição nesse problema. Então, todos eles. A igreja, sim, falha de maneira veemente ao não dar cumprimento ou não facilitar o mandamento da 1 de Pedro 3,15. Inclusive, é de lá, né, que o nome apologética vem. Se você for ler em grego aí, quando tem defesa em grego, é apologia, que é um termo processual do direito processual grego, que quer dizer apresentar defesa. No direito processual brasileiro seria apresentar uma contestação. Quando a pessoa entra com ação, você apresenta uma defesa, uma peça que vai defender aquela acusação. Então, apologética é a transliteração do termo apologia em grego, que quer dizer defesa. Então, a igreja fala em fazer isso. Claro, a família nem se fala, a família tem terceirizado a educação. Existe uma estruturação de pensamento no mundo que ataca o cristianismo, e um dos vieses desse ataque é pela linguagem. Isso é com base na escola de Frankfurt. A escola de Frankfurt traz uma perspectiva que é muito utilizada pelo viés comunista, que é a ideia de que, da maneira que você fala, você pensa, da maneira que você pensa, você age. Então, a manipulação da linguagem acaba gerando a manipulação do agir. Então, as pessoas acham, por exemplo, as pessoas dizem, no ambiente cristão, as pessoas estão muito tranquilas em dizer algo como tipo, a escola educa. Quando você diz que a escola educa, a família está incorrendo num erro gravíssimo, porque a escola não é servível para educar. A escola, quando muito, ensina. A educação é papel da família. Foi uma missão que foi dada a Deus para os pais em relação aos seus filhos. No momento em que a família terceiriza este papel importante, os filhos vão, sim, serem formados por uma visão anticristã, que é uma visão comunista, nas escolas, e esse fruto irá acontecer quando eles estiverem na sua adolescência. Então, assim, a família peca radicalmente. Então, eu tenho um trabalho sobre isso, demonstrando as técnicas de manipulação psicológica e lavagem cerebral que são feitas na escola, entendeu? Para que a cabeça do filho seja moldada. E isso, inclusive, em escolas cristãs. Por exemplo, tem uma escola cristã que eu conheço aqui, muito renomada, muito boa, eu no momento estou em Brasília,
tem uma escola aqui muito boa, e que os pais cristãos dessa escola querem contratar especialistas para darem aulas de sexualidade, palestras sobre sexualidade para adolescentes. Isso não é papel da escola. Isso não é papel da escola, isso é papel da família. Então os pais estão a todo tempo querendo terceirizar isso, tirar de sua obrigação e passar para a escola o que isso era dado. Isso eu estou falando de uma escola cristã. Você imagina a escola pública. Então, assim, uma escola privada secular. Então, assim, olha, não existe, se você terceiriza a educação do seu filho, você vai arcar com as consequências disso. Então, o problema da igreja, o problema da família e, claro, o problema da própria pessoa, né? Então, hoje, a pessoa não é também condenada o jovem que pensa, ele tem de ver a situação em que ele está incorrendo e tem que estudar, tem que conhecer. Você tem que saber as estruturas que atacam o nosso cristianismo, e não são simples. Por exemplo, você tem que saber que a estrutura você tem que conhecer Antônio Gramsci, por exemplo, a obra dele, a Escola de Frankfurt. Essas são as armas com as quais os inimigos têm atacado o cristianismo na juventude. E às vezes as pessoas estão absolutamente inocentes quanto isso, sendo facilmente dizimadas em sua formação e achando que está tudo bem. Você vê como é sutil. Uma vez chegou um amigo meu, disse assim: Tassos, olha só que interessante. Meu filho parece que o menino tinha quase 5 anos, uma coisa assim, bem, bem pequeno. Ele chegou em casa, jogou, o meu amigo, que é o pai desse menino, amassou um papel, jogou no chão o papel. Aí o menino disse: papai, não faça isso, senão eu vou falar na escola que o senhor tá não sei o que, não sei o que. Aí o pai disse: olha que legal, achando maravilhoso. Eu disse: meu querido, seu filho está sendo doutrinado a denunciar o pai na escola por algo que é de menor importância, ter jogado no papel no chão da sua casa. Imagine o que o menino poderia denunciá-lo, outras coisas, qualquer. Se fosse alguma coisa grave, criminosa, mas você chegar a uma criança que está sendo doutrinada a denunciar isso, o que é isso? É a formação da criança no sentido de quebrar os laços familiares. Quebrar a importância dos laços familiares em prol de uma informação que vem da escola. Então, isso é fruto de uma doutrina coletivista, né, que quer quebrar a família, quebrar a igreja, para que as pessoas fiquem facilmente sendo vítimas de cooptação por esses grupos coletivistas. Então, o grupo dos índios, das mulheres, dos negros, dos homossexuais. O problema não é a mulher, o negro, o branco, o índio, o homossexual. Não, o problema são as militâncias que querem controlar esses grupos. O problema é o feminismo, o movimento LGBT, o negrismo, o indigenismo. Então você veja que o cristianismo, como valoriza a família e a igreja, ele está valorizando os grupos de resistência a esses arroubos coletivistas por esses grupos de dominância. LGBT, negrismo, feminismo, etc, etc. Então, assim, é tudo articulado e nós não podemos ser inocentes quanto a isso. Por isso que perdemos nossos jovens. Perfeito, doutor. Doutor, depois de explanar bem o problema, não foi tão largamente explorado, mas falamos aqui sobre algumas questões que fazem que o resultado seja o jovem se perder na sua juventude, na universidade. Qual seria a solução? Como poderíamos ensinar os nossos jovens, não só os jovens, eu digo os cristãos em geral, os irmãos que estão na igreja, os membros de igreja, tanto de igreja pequena, de igreja grande, qual é a melhor maneira de se ensinar apologética? Porque, como o senhor falou, às vezes as igrejas acham que trabalhar determinados assuntos e disciplinas é muito intelectual para o seu grupo lá da igreja. Então, como é que a gente pode tirar esse estigma de que só intelectuais podem estudar apologética e deixar com que os membros de todas as igrejas consigam aprender apologética? Qual é a melhor maneira de se ensinar apologética para os nossos irmãos? Se você quiser ensinar a partir das escrituras, é você demonstrar primeiro que Jesus quis dizer o que
ele disse. Porque às vezes as pessoas leem a Bíblia, veem Jesus dizendo uma coisa e parece que não acreditam que Jesus quis dizer aquilo. Vou dar um exemplo, né? Em João, no capítulo 14, no verso 6, o Evangelho de segundo João, nós temos lá Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, não é isso? Ninguém vê o Pai senão por mim. O caminho Rhodes, a vida Zoe, é a verdade, e ele usa em grego a palavra aletheia. Aletheia é, de acordo com a tradição grega, né, de todos os filósofos gregos, aletheia, inclusive, é um nome cuja origem se dá na mitologia platônica, um nome que quer dizer a expressão mais profunda, genuína da verdade. Então Jesus chega e diz assim: olha, esse conceito sobre o qual vocês, da civilização grega, se debruçaram durante séculos, esse conceito, na realidade, é uma pessoa, sou eu. Eu sou esse objeto de estudo que vocês estão pesquisando. Eu sou a verdade. Então, assim, o crente diz, o crente lê Jesus dizendo, eu sou a verdade, e eu acho que o crente, às vezes, não acredita que ele disse isso. Ele não acredita que Jesus é a verdade, aí tem medo que o filho vai estudar. Aí você diz: meu filho, Jesus é a verdade, portanto, a filosofia profunda, a filosofia superficial pode levar ao ateísmo, mas a profunda leva ao cristianismo. Então nós temos essa convicção, a igreja tem essa convicção, ou não, fica com medo. Então, a primeira coisa a dizer é ter a convicção de que o cristianismo é, sim, a verdade. E, de fato, se você quiser entrar por esse caminho, existem inúmeras situações em que a ciência se dobra ao que está nas escrituras. Se você quiser, eu lhe dou 1000 exemplos aqui. Então, o primeiro passo é esse. E não só é a verdade, como Jesus é a razão de ser de todas as coisas. Então, lá para ficarmos no Evangelho de João, no capítulo 1, verso 1, combinado com o capítulo 1, verso 14, o Evangelho de João vai dizer que a razão de ser de tudo que existe, que é o Logos, ele veio e tabernaculou, encarnou entre nós. Então você, ao lidar com Jesus, você está lidando com um elemento que intelectualmente é extremamente relevante, e às vezes, por que nós temos medo disso? O próprio Jesus de Nazaré, quando questionado sobre qual era o maior dos mandamentos, ele disse: amar a Deus com toda a sua alma, seu coração e todo o seu entendimento. Então Jesus disse ou não isso? Jesus disse ou não que era para amá-lo com entendimento? Jesus é ou não a verdade? Se Jesus é a verdade, é para amá-lo com entendimento, e algumas traduções comportam até capacidade intelectual, por que nós estamos colocando barreiras para que, principalmente, nossos jovens se debrucem no cristianismo por esse viés? Esse é um problema. Isso não é o que está nas escrituras. Inclusive, a ciência é o estudo da revelação de Deus. Se você pega o apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 1, no verso 20, diz que pelas coisas criadas nós temos acesso a muitas características de Deus. Então, as coisas criadas são a revelação de Deus. A revelação de Deus. E as pessoas ficam assim. É interessante, pastor, que trazem até a discussão do Deuteronômio 29. Agora só traz a primeira parte do verso. Deuteronômio 29 diz assim, né? As coisas encobertas pertencem ao Senhor. Aí tá vendo? Eu, às vezes, vou pregar algumas igrejas, falar igreja, aí já começa com aquela música: ninguém explica Deus. Tem uma música assim? Meu amigo, eu já tô falando com os pastores assim: por favor, quando eu for falar na sua igreja, não toca essa música não, porque senão depois não vou falar mais nada. Aí o pessoal diz: ninguém explica Deus, porque as coisas encobertas pertencem ao Senhor. A apologética não vai falar de coisa encoberta, não. Vai falar de outra parte das escrituras que, curiosamente, olha só como são as coisas, está na segunda parte do mesmo verso, 29. Porque aí só lê a primeira parte. A primeira parte é: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Aí param por aí. Mas se continuar, tem assim, né? Mas as reveladas nos pertencem aos nossos filhos, para que cumpramos as palavras dessa lei. As reveladas. E quais são as coisas reveladas? As coisas reveladas são as Escrituras, lógico, os 66 livros da Bíblia, né? 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo ali, que também, se quiser conversar sobre isso, é um documento que, mesmo para o ateu, ele deve considerar que é o documento mais confiável da Antiguidade, por vários argumentos. Se quiser falar sobre isso, a gente fala. Mas também a natureza, de acordo com Romanos 1:20. Então, assim, se a igreja ensinar isso para as pessoas e disser assim: olha, meu filho, isso aqui, a gente é cristão, né? Não é da mesma forma que você torce por um time de futebol, não. A gente é cristão porque a nossa convicção é de que esse modelo do mundo é a expressão máxima, genuína, primeira da verdade. Então, seja lá o que você vai fazer na vida, você vai ser físico, matemático, vai ser
astrônomo, vai ser advogado, vai ser contador, vai estudar administração, vai ser comerciante, vai ser lixeiro, seja lá o que você for, você saiba que a expressão genuína da verdade encontra sinonímia em Jesus de Nazaré e, portanto, se tiver dúvida, se aprofunde na investigação e não rejeite o pensamento. Então, pastor, eu acho que o problema está, antes de tudo, num problema de atitude, de colocação, é um problema de posicionamento. Né? E, às vezes, eu sou professor da universidade há muitos anos, já dei aula em muitas universidades, né, no Brasil, no exterior, e às vezes, quando eu chego, muito comum, chega um aluno para mim todo cabisbaixo no final da aula, porque sabe que eu também sou pastor, aí chega assim, ei, professor, pois não, amigo, diga, olha, eu queria lhe dizer que eu também sou crente. Aí eu digo, rapaz, por que você está falando desse jeito? Parecia que você ia confessar para mim que você era traficante. O cara chega todo assim, né? Porque, amigo, esse aqui é o seu ambiente. Aí eu digo para ele, você sabe que o maior cientista que já pisou sobre a Terra, que foi Isaac Newton, escreveu mais sobre a Bíblia do que sobre ciência? Então, assim, é um problema de atitude perante o conhecimento. Agora, repito, não é o conhecimento que converte ninguém. Você pode ser a pessoa mais inteligente e conhecedora do mundo e, mesmo assim, optar pelo ateísmo, por outra visão. Porque as nossas opções, é um erro achar que as nossas tomadas de decisão são sempre com base em argumentos racionais. Não são. Aliás, no dia a dia não é. Por exemplo, dá um exemplo aqui. Quantos de nós tomamos Coca-Cola? Muitos. E todas as pessoas que tomam Coca-Cola sabem que aquilo não faz bem para a saúde. Então a gente decide, às vezes, tomar um copo de Coca-Cola sabendo que aquilo ali não é uma decisão racional. E as decisões não são todas racionais. Aliás, há quem diga que a maioria delas nem é. Então, assim, mas o que acontece é, o intelecto, ele tem a possibilidade de criar, conforme eu disse no começo, obstáculos intelectuais entre o homem e o evangelho. A apologética destrói esses obstáculos. E por que isso é muito importante na juventude? É porque na construção do sentido da vida, não é? Engraçado que Chesterton, que é um pensador, inclusive católico, mas ele tem uma visão do sentido da vida, que eu tenho uma visão baseada nessa visão dele e de outro pensador, que diz o seguinte: existem 4 estágios assim na vida que tem elementos que se sobrepõem nesses estágios na construção do sentido da vida. Então, quando a criança é muito jovem, o primeiro estágio ali, o primeiro elemento que se sobrepõe é o maravilhamento diante do mundo. A criança se maravilha com tudo, né? Ela vê uma flor, um cachorro balança o rabo, ele acha uma coisa impressionante. A criança quer pular de uma cadeira, ela vai pular 1000 vezes, porque aquela experiência é de maravilhamento com a existência. Perdendo isso, né? Tanto que a gente fica velho, às vezes vê uma flor, nem se impressiona. É verdade. A gente perde o maravilhamento, né? Aí depois, na juventude, o que fica é a questão da verdade, a busca da verdade. Então é por isso que a questão do relativismo, do ataque à verdade é tão relevante nessa faixa etária. As outras faixas etárias, para não ficar, talvez alguém ainda depois fique com essa dúvida, as outras faixas etárias levam numa fase adulta, mas assim, você vai buscar o amor, o pertencimento. Você quer se sentir pertencente a algo. E no fim, na fase, no inverno da vida aí, é a questão da segurança. Você quer, então assim, e só Deus é grande o suficiente para oferecer esses 4 elementos em qualquer fase da vida, né? Maravilhamento, verdade, amor e segurança. Só Deus é grande o suficiente para gerar maravilhamento, amor, maravilhamento, verdade, amor e segurança a qualquer um de nós, sejamos nós pessoas simples ou filósofos treinados. Então é por essa razão que a juventude é tão atacada. Doutor, falando agora um pouco sobre a apologética e os métodos que contém ela, existe só uma forma de fazer apologética ou várias formas de fazer apologética? E se existem várias formas, quais delas se encaixa melhor no corpo da igreja?
Você pode dividir a apologética de acordo com várias categorias. Uma das categorias que você pode dividir a apologética é a apologética devocional e a apologética evangelística. Uhum. Então, a apologética devocional é importante para a igreja para que as pessoas sejam fortalecidas, para que quando eventuais ventos da incredulidade baterem às suas portas, as pessoas estejam firmes na expressão do cristianismo como fundamento da verdade. Uhum. Então, fazer apologética é um exercício devocional. Você fica maravilhado com as escrituras, fica maravilhado com a grandiosidade de Deus. Então, assim, eu coloco muitas coisas impressionantes, principalmente lá no meu Instagram, lá, eu coloco muitas coisas impressionantes, assim, que tem essa função. As pessoas se maravilham com aquilo. As pessoas não sabem, por exemplo, que a informação presente no DNA de um organismo, de uma só célula, unicelular, como é o caso de uma ameba, é equivalente, essa informação dentro do DNA de um organismo que só tem uma célula, essa informação é equivalente a 1000 volumes da Enciclopédia Britânica. Quando as pessoas veem isso gera um maravilhamento. Elas passam a entender que a vida não pode ter sido originada por acaso. Porque existe uma estruturação muito robusta do ponto de vista da informação, que é um passo de fé irracional você achar que a vida se origina por acaso. Então, assim, você quando começa a ver essas coisas, você cresce na convicção de que Jesus é de fato a verdade. Então, essa apologética é devocional. Agora, existe a apologética evangelística, eu faço muito isso também, que é o quê? Reunir ali no Departamento de Medicina da Universidade Federal os professores, alunos, e dizer as razões para a fé, com base, vamos dizer, né, vamos estudar aqui a construção de proteínas, como é que aminoácidos se reuniriam de forma aleatória para formar proteínas cujo formato é uma função, ou é dado pela função que ela irá desempenhar no futuro. Por exemplo, você pega uma caixa de ferramenta. O martelo, ele tem aquele formato, não é por acaso. O cara que faz o martelo, ele escolhe fazer a ferramenta daquele formato. Aquele formato é uma função, ou é um produto da função que aquele instrumento, aquela ferramenta irá desempenhar no futuro. O martelo só tem aquele formato porque ele é adequado para bater um prego, por exemplo. O alicate tem outra função. Por isso que o formato dele é outro. Da mesma forma são as proteínas. As proteínas têm... A forma das proteínas é dada pela função que ela irá desempenhar no futuro. Como é que aminoácidos iriam se reunir daquela forma? Então você discute isso no ambiente. Você vai discutir no departamento de física, por exemplo, você vai discutir que a origem do universo, o Big Bang, por exemplo, é algo que já era preconizado há pelo menos 3 dezenas de séculos por Gênesis, na primeira frase de Gênesis. No princípio, Deus criou os céus e a terra, Gênesis 1:1, quando usa o verbo criar, do hebraico bará, e trazia uma tese que era a criação do tudo a partir do nada. Então, assim, algo que o cientista foi forçado a aceitar pelas evidências da ciência em meados do século passado, já estava sendo dito por Gênesis há pelo menos 3 dezenas de séculos. Então isso daí, você falando nesses ambientes, é uma apologética evangelística. E ela tem um método para ser feita. De onde é que eu tiro esse método? Do verso subsequente ao verso ao qual nós já nos referimos aqui, que foi a primeira epístola de São Pedro, capítulo 3, verso 15. O verso subsequente a este, que é 1 de Pedro 3,16, fala do método. Como é que as razões da fé devem ser expostas ao mundo? Aí lá vai dizer, com moderação, com respeito, com equilíbrio. A ideia não é você vencer o argumento destruindo o outro, não, cortando a cabeça do outro no debate. Não é isso, não. A ideia é você apresentar de maneira respeitosa, equilibrada, argumentativa, as razões da sua fé, para que você possa ajudar ao outro, a pessoa. Você quer ganhar a pessoa, não quer destruí-la. Então existe um método específico para a apologética evangelística. E, aliás, uma das coisas que as pessoas às vezes não pensam, mas se você pensar, a visão de mundo mais tolerante que existe é o cristianismo. Então, assim, até Deus respeita o livre-arbítrio.
Às vezes, esse negócio de LGBT, eu digo, rapaz, só tem passeata LGBT em país de matriz cristã. O povo não pensa nisso. Só tem passeata LGBT em país de matriz cristã. Eu não vou falar nem de país muçulmano. Agora, vamos falar de países ateístas. Vai fazer passeata LGBT na Coreia do Norte, vai fazer na China, vai fazer na Rússia. A Rússia agora está com um projeto de lei lá, eu tenho acompanhado, para endurecer as restrições às manifestações homossexuais. Então, assim, o cristianismo é o lugar da democracia, é o lugar da tolerância. Não é o ateísmo, não. Não é o materialismo, não. Não é o Islã, não. Então, assim, isso tem que ficar claro. O que a gente quer é o debate, é a ponderação, é ter a possibilidade de apresentar os fundamentos da fé. E é interessante que, quando se fala de cristianismo, isso é atacado muito, né? Na universidade pública, por exemplo, quando eu chego lá para fazer um evento, para discutir qualquer coisa mais... É um problema para ter o evento. É uma guerra mundial para ter o evento. Como é que a universidade não quer que nós tenhamos a possibilidade de discutir abertamente as razões para a fé? Eu ouvi, acho que um colega meu aí do Rio Grande do Norte, que me deu referências suas também, que o senhor é constantemente atacado, né, na universidade e em outros lugares por as suas defesas ao conservadorismo, ao cristianismo, e de fato isso é recorrente contra o cristianismo, contra aquele que é evangélico, aquele que é pastor, aquele que fala abertamente que é cristão, infelizmente, porque eles não querem o debate. Eles querem calar o conservador, o cristão, e deixar com que eles sejam o megafone que fala as asneiras dele aos quatro ventos, né? E não querem deixar nós falarmos. E é importante o senhor falar e estar nesses âmbitos, né? Porque eu não sei, o senhor pode me corrigir se eu estiver errado, mas poucos cristãos têm acesso aonde o senhor está, para poder falar da fé. E aqui eu quero fazer uma pergunta acerca disso. Por que o senhor acha que tem poucos cristãos no mesmo âmbito onde o senhor está, defendendo a fé cristã? Vou responder, mas antes eu quero dizer uma coisa. Graças a Deus que eu sou atacado. John Wesley, por exemplo, fazia 3 dias que ele não sofria nenhuma perseguição. John Wesley, que foi responsável pela conversão de um país, ele desceu do cavalo, levantou os braços aos céus e orou: Senhor, eu estou no caminho errado, o que está ocorrendo, que eu não estou sendo perseguido pelo teu nome. Aí quando o cara viu ele orando, jogou uma pedra nele, quando a pedra acertou nele, ele disse: obrigado, Senhor, pela confirmação. Amigo, se você é cristão neste mundo e você não sofre algum tipo de perseguição em razão do seu cristianismo, é bom que você reavalie a sua saúde espiritual. É bom que você reavalie. Nós estamos na contramão do mundo. Contramão do mundo. Agora perseguem, a gente tem que ter a seguinte convicção, né? O apóstolo Paulo, que foi o maior intelectual das Escrituras, foi treinado aos pés de Gamaliel, que era neto de Hilel, que foi o fundador da maior escola judaica de todos os tempos. Era um homem de envergadura intelectual. Envergadura intelectual, né? Então, o apóstolo Paulo, ele, que, aliás, embora inteligentíssima, sua conversão não foi de índole intelectual, né? Quando existe, ele perseguiu todos os judeus em Jerusalém, aí dizia: vamos expandir a circunscrição de nossa perseguição, vamos para as cidades mais próximas. E na primeira jornada aí para a cidade mais próxima lá, Damasco, no caminho para Damasco, teve aquela experiência em que ele se converte. Mas o que eu quero falar é o seguinte: quando Cristo aparece a ele, Paulo nunca tinha perseguido Cristo. Ao que consta, nunca havia tido um encontro pessoal com Cristo, nunca havia, enquanto ele estava vivo. Agora, quando Cristo ressurrecto aparece a ele, Cristo diz: Paulo, por que me persegues? Paulo perseguiu os cristãos. Então nós temos que ter essa convicção que perseguir o cristão em razão do seu cristianismo, não é o cristão hipócrita não, que vai fazendo coisa errada no meio do mundo e é perseguido. Isso aí tem que ser perseguido mesmo. Por outra, estou falando, o perseguir o cristão em razão do seu cristianismo pelo que vemos quando o que lemos em Paulo, é perseguir o próprio Cristo.
o Criador dos céus e da terra, aquele que criou tudo a partir do nada. Então de que vamos ter medo? Que bando de cristão é esse, cambaleante sobre suas próprias pernas, com medo de dizer a verdade? Gente frouxa. Gente frouxa. Então assim, o problema é isso, é a covardia do povo. É a covardia do povo. Eu participei, rapaz, de um evento com uma professora numa igreja tal, não vou nem dizer a igreja, eu participei da igreja sobre as críticas intelectuais à teoria da evolução. Aí passamos lá, falamos tal. Quando eu cheguei, eu coloquei esse vídeo, como eu vou colocar esse nosso aqui também no meu canal lá do YouTube, eu coloquei o vídeo, depois você me passa os links tudo direitinho para botar na descrição. Aí eu coloquei o vídeo lá, rapaz, não deu 2 horas, umas 3, a professora ligou para mim, Licurgo, pelo amor de Deus, tire isso do seu canal. Aí eu disse, por que, professora? Não, porque se o pessoal vir lá, não sei o quê. Rapaz, aquilo ali me bateu assim, uma coisa no coração. Eu digo, meu Deus do céu, o que a gente está fazendo aqui? Não é? Pastor, olha, veja bem, vou dizer uma coisa para o senhor aqui. Eu fico pensando assim, por que nós não somos imediatamente arrebatados após a nossa conversão? Porque era para eu estar aqui dizer, eu aceito Jesus, assim, genuinamente do coração, e ser arrebatado. Era para ser assim, pela lógica, né? Por que nós não somos, nós ficamos aqui após a nossa conversão? Por quê? Porque Deus tem algo para que nós façamos. Se estamos aqui após a conversão, é para que possamos refletir Cristo para o mundo perdido. Perfeito. Levar esperança para o mundo desesperançado, levar luz para o mundo em trevas. Agora, tem pessoas que acham que cristianismo é outra coisa. Minha posição em qualquer lugar que eu vou é de dizer o seguinte, eu quero ter a oportunidade de expor as razões para a minha fé. Você expõe a sua, eu não sou contra ninguém fazer nada. Por mim, tinha escola muçulmana, escola satanista, escola, seja lá do que fosse. Mas tinha que ter escola cristã, tinha que ter escola de todo tipo. Tem que ter tudo de todo tipo. E as famílias soubessem o que era melhor para seus filhos, para levá-los adiante. Então, assim, o cristianismo é, na realidade, o ambiente mais democrático que tem. Olha, uma coisa que é muito importante para todo pastor, porque você sabe, você é pastor, você sabe que a igreja, às vezes, e algumas igrejas por aí, atacam muito assim a saúde do pastor. Uma coisa que é muito importante para todo pastor é entender que até Deus respeita o livre-arbítrio. Então nós temos que respeitar o livre-arbítrio das pessoas, mas isso não pode fazer que nós não lutemos até o final para demonstrar e apresentar a expressão genuína da verdade que é Cristo. Para quem é do mundo jurídico vai entender, a nossa obrigação é de meio, não é obrigação de fim. Deus não coloca sobre nós a obrigação de converter ninguém, mas Deus coloca sobre nós a obrigação de fazermos tudo, e tudo é tudo mesmo, que está ao nosso alcance para que possamos refletir Cristo para o mundo. A conversão no sistema bíblico escritural é obra do Espírito de Deus. As escrituras são tão perfeitas que fazem isso, né? Mas o nosso papel é de meio, de dar o nosso melhor, de fazer a nossa vida valer a pena, fazer as 24 horas do dia serem pouco. Fazer com que a nossa vida tenha sentido e tenha propósito. E muita gente, infelizmente, prefere outra coisa. Eu já disse assim, ó, eu tive um aluno na universidade que disse assim, professor, eu sou da religião. Aí falou uma religião de matriz africana dessa aí, eu não sei qual foi. Eu não me lembro qual foi. Aí eu disse, por que você é? Aí ele disse, porque lá eu posso ser o que eu posso agir da forma que eu quiser. Eu sou assim, eu me sinto confortável. Aí eu disse, rapaz, muito obrigado por sua sinceridade. De fato, se você tem como critério de escolha de uma visão de mundo o conforto, a última religião que eu aconselho é o cristianismo. Aí você vê, o cristianismo não tem nada a ver com conforto. Jesus não diz, eu sou o caminho, o conforto e a vida. Não. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade é o fundamento do cristianismo. Agora, é claro, conforto, o que Jesus nos garante também, de uma capa a outra das escrituras, nós não temos garantia que nós não teremos problemas.
Mas nós temos a garantia de que nele nós teremos, no meio dos problemas, a paz que excede todo entendimento. Isso é diferente de conforto. Perfeito. É a paz no meio dos ataques. Então é isso que ele nos garante. Então falta essa percepção de coragem de gente que tenha pelo menos sangue nas veias, né? Até mesmo o Evangelho de João, se eu não me engano, ele diz, o próprio Jesus diz, no mundo vocês vão passar por aflições, mas vocês precisam ter bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, o nosso ânimo está ancorado na vitória de Jesus e não em outra coisa qualquer. E é interessante, eu queria voltar a um ponto que o senhor falou agora atrás, que um dos objetivos do debate, da apologética, não é vencer o debate, né? Não é você sair por cima do outro, mas é você apresentar as suas defesas daquilo que você acredita, daquilo que você crê. Porque, às vezes, nós nos deparamos com pessoas que elas, de uma certa forma, se orgulham de ganhar um debate e aquilo vai se tornando uma altivez tamanha que a pessoa se torna prepotente, querendo estudar cada vez mais para ganhar debate. A ideia não é você ganhar o debate, mas é você apresentar o Evangelho, as verdades, de maneira que, de alguma forma, faça sentido para aquela pessoa que está junto com você. Não é isso, doutor? O objetivo maior é apresentar as razões da sua fé. Você não deve querer pagar o preço de afastar uma pessoa do evangelho mais ainda porque você ganhou o debate. Argumento para ganhar o debate você vai ter. Por quê? Porque o cristianismo é a verdade. Se você tem uma grande... Qualquer debate que eu participe, eu tenho uma grande vantagem sobre todo mundo. Essa vantagem qual é? Porque o lado que eu defendo é a verdade. Então, se você se preparar, você tem argumento para tudo. Agora, você tem que ter a sensibilidade de ver assim, eu não vou agir aqui, mesmo que eu tenha a chance de colocar uma situação de constrangimento do outro, eu tenho que ponderar. O que eu devo valorar mais? Você tem que buscar a orientação do Espírito de Deus. Porque você tem que saber, você está ali como um representante da verdade, você tem que colocar os argumentos querendo que o outro não se afaste dos argumentos por questões de emocionais, etc, etc. Perfeito. Outra coisa importante também que acontece na apologética é a seguinte, ó, por exemplo, às vezes o argumento moral. Isso acontece comigo, às vezes eu estou lá, faço uma questão e a pessoa chega... Vou dar um exemplo claro disso aí, para ficar bastante clara a questão. Pronto, eu estou lá, aí não, é muito comum, chega alguém e diz assim, pastor, eu deixei de crer em Deus. Aí eu digo, por quê? Aí ele diz, olha, eu tenho um filho que morreu brutalmente. Ou então diz assim, olha, faz um mês que eu tenho uma tia que era uma pessoa generosíssima, pegou um câncer, sofreu, morreu tal. Aí eu vou fazer o quê? Vou apresentar para essa pessoa o argumento filosófico do problema da moralidade? Não. Ela não quer isso, não é o momento para isso. Ela quer ali um cuidado pastoral. É uma apologética pastoral. Então ali você não vai vencê-la naquele debate ali e dizer não, que a existência do mal no mundo não é incompatível com a existência de Deus. Deus não faz o mal, mas a existência de um não é incompatível com o outro. Deus, na realidade, é a régua da moralidade a partir da qual você identifica que algo é imoral no mundo. Você só identifica a imoralidade no mundo porque tem uma régua da moralidade. C.S. Lewis, por exemplo, no livro que eu citei, ele diz assim, né? Como é que eu posso crer em Deus num mundo cruel e injusto como este? Mas espera aí, com que eu estou comparando este mundo para chamá-lo de injusto e cruel? Eu tenho que ter uma régua da justiça para que eu possa determinar o afastamento dela para dizer que o mundo é injusto. Eu não vou trazer para essa pessoa nesse momento. Então eu não quero ganhar debate com ela, eu quero chegar e dizer, olha, você quer dizer que se sente muito, que está ali porque ela precisar, ficar perto dessa pessoa. Então é nesse sentido que eu estou dizendo. Sim. Nós não somos uma metralhadora ambulante, não, no mundo, atirando em todo mundo, não. Tem situações que você tem que buscar o Espírito de Deus, a orientação do Espírito de Deus. O Criador dos céus e da terra mora em você. Então você tem que buscar o Espírito de Deus para ver que aquela pessoa ali precisa de uma estratégia para reaproximá-la da única esperança que ela vai encontrar no mundo, que é o Deus verdadeiro. Então, nesses momentos, você não quer um vídeo para a internet, não.
você quer aproximação. Você quer cuidar daquela pessoa. Cuidar da pessoa. Aí existe um termo que eu chamo de apologética pastoral. Perfeito, doutor. Perfeito. Doutor, a gente já falou em alguns desafios e alguns adversários que encontramos em nosso caminho. Quais os principais desafios em se fazer apologética agora, atualmente? Em qualquer âmbito, seja no trabalho, na escola, na universidade, quais os maiores desafios que os cristãos encontram quando vão fazer isso? Depende do contexto, né? E nas igrejas, existe uma grande parte das igrejas que, conforme eu disse, é anti-intelectualista. Então acham que fazer apologética é afastar do espírito, quando na realidade as duas coisas não são inconciliáveis. Eu, por exemplo, a minha formação e minha visão teológica é pentecostal, por exemplo. Então nós não temos nenhuma incompatibilidade entre uma coisa e outra. O intelecto não substitui a experiência com Deus. Mas a experiência com Deus ela não é incompatível com o intelecto. É isso que se prega erroneamente, que a experiência com Deus é incompatível com o intelecto. Ora, Deus se revela por amor a nós, para que nós, o conhecendo, possamos amá-lo. Então, nas igrejas, esse é um problema, é um desafio, né? Quebrar o anti-intelectualismo. Isso é um desafio. Outro desafio que tem é que muito da apologética que é feita no Brasil é uma apologética de fogo amigo. Isso eu não faço jamais. Jamais você vai me ver aqui, eu falando no seu programa aqui, atacando a igreja tal, a igreja não sei da onde, a igreja não sei da onde. Isso aí não tem tempo para isso. A gente tem que atingir o mundo perdido. É engraçado que um pastor chegou para mim e disse, se eu queria que você falasse não sei o que, de outro pastor, não sei da onde. Eu digo, rapaz, me diga uma coisa. Você já viu dois espíritas na internet, um falando mal do outro? Você já viu dois muçulmanos, um falando mal do outro? Você já viu dois padres, um falando mal do outro na internet? É só pastor que gosta de falar mal do outro. Aí você veja, gastar energia, tempo, dinheiro para atacar fogo amigo. Fogo. Então, assim, isso daí é outro problema que nós encontramos. Às vezes as igrejas acham, né, que há uma apologética desrespeitosa. Isso é uma coisa muito do Brasil. Desrespeitosa, que uma denominação vai atacar a outra. Nós temos que ter um entendimento que a unidade em Cristo deve ser defendida, mas a uniformidade não quer dizer unidade. Se na sua igreja, pastor, o senhor batiza por imersão, aspersão, isso aí são coisas que são não do núcleo do cristianismo. O núcleo do cristianismo é que Jesus é Deus, que a Bíblia é inerrável, que as escrituras não existe nada que possa ser acrescentado a elas, não existe um outro texto. Então existe um núcleo, embora eu tenha uma convicção de qual é a forma que eu entendo que na minha opinião, é por imersão. O termo baptizo quer dizer, inclusive, imersão. Todas as vezes que esse é o meu entendimento. Mas eu não vou brigar com a igreja que batiza por aspersão. Eu não vou brigar com a igreja que batiza. Eu não vou fazer a minha apologética um combate ao batismo por aspersão. Não. Tem outras coisas para brigar. Ou tem outras coisas. Nós temos que estar unidos naquelas igrejas que são genuinamente cristãs. E o que faz a igreja genuinamente cristã são alguns princípios, conforme eu disse, a divindade de Cristo. Né? Tem muitas religiões que falam muito bem de Cristo, inclusive o Islã. O Islã, se você for ler o Corão, por exemplo, Jesus no Corão é um profeta. E de todos os profetas do Corão, Jesus é o único imaculado. Inclusive o Corão fala do nascimento virginal de Cristo. Mas o Corão é cristão? Não. Por quê? Porque Jesus no Corão não é Deus. Não é Deus. O espiritismo, a pessoa pode ser espírita e cristã? Não. Por quê? Porque o espiritismo elogia Cristo que só. Jesus, não sei o quê, eles até se consideram cristãos. Mas pode ser cristão? Não. É porque eu digo que não? Não, porque o fundamento de Jesus no espiritismo é que ele é um espírito evoluidíssimo. Usa até o superlativo aqui, evoluidíssimo.
Ele é. Mas ele não é Deus. Então a divindade de Cristo é um dos alicerces, um dos fundamentos do cristianismo. Então nós temos que nos unir na defesa dessa visão de mundo, respeitando as demais. Então isso aí é o problema da igreja, a dificuldade. Nas universidades o problema nem se fala. O comunismo tomou conta das universidades, né? E o comunismo, e muitos que têm visão comunista, são antidemocráticos. Aliás, eu não conheço uma experiência comunista que seja democrática. E não aceitam que outras visões do mundo sejam colocadas. Então, o problema se dá até na execução de um evento. Tem evento que teve que requisitar a Polícia Federal. Assim, é um negócio do outro mundo. A universidade é um lugar em que a unidade deveria ser buscada na apresentação da diversidade. Universidade. Então, isso é um problema muito sério, né? A nossa defesa é da democracia, da pluralidade de ideias. Nós somos defensores do Estado laico, que não quer dizer o Estado anticristão. Então, assim, a universidade é um problema. Então, cada lugar tem suas dificuldades específicas. Sim. Eu achei interessante uma parte do seu argumento aí que o seu segmento é pentecostal, mas que o senhor consegue trabalhar muito bem a intelectualidade com a experiência com Deus. Me diga uma coisa, doutor, por que o senhor acha que... por exemplo, eu sou do segmento regular, batista regular, batista bíblico, e nas minhas poucas experiências com igrejas pentecostais, a maioria delas não dá muito cabimento, se assim a gente pode dizer, para a intelectualidade. Eles querem mais a expressão de experiência com Deus, aquela coisa mais mística. Por que o senhor acha que isso se dá mais nas igrejas pentecostais? Porque o pentecostalismo tem de resolver esse problema de combater o anti-intelectualismo, assim como outras vertentes têm de combater o problema de não quererem ter um crescimento em intimidade com o Espírito de Deus. Então, o que eu penso é que esses dois pilares, o crescimento em intimidade com o Espírito de Deus e o crescimento em conhecimento da palavra, que envolve a apologética, são os pilares que Deus nos oferece para que tenhamos uma vida cristã plena. O próprio Paulo, o expoente da racionalidade e da intelectualidade nas Escrituras, teve uma conversão absolutamente experiencial, mística. Uma conversão mística, para usar os termos que o senhor está utilizando. Então nós temos que quebrar as barreiras, não colocar Deus numa caixa. Nós temos que entender que Deus ele é uma expressão da verdade e também nos oferece uma oportunidade por meio do seu Espírito de que caminhemos com ele. Então, assim, é verdade, você está dizendo, muitas igrejas pentecostais têm uma vertente anti-intelectualista, isso está mudando. Eu tenho dado cursos de apologética, inclusive, em várias igrejas pentecostais, como eu dou em igrejas reformadas também, eu não entro nessa discussão. Assim, se perguntar, eu tenho minha opinião, mas não é o lugar de debate. Então, igreja pentecostal, isso tem sido mudado. Então, assim, é um problema que você identifica que é real, mas precisa mudar. Assim como outras igrejas têm as suas áreas que precisam aprimorar. Então, assim, todos nós temos especialidades. O que eu acho, pastor, na realidade é o seguinte, que a multiforme sabedoria de Deus faz com que as igrejas genuinamente cristãs tenham perfis e abordagens diferentes para atingir tipos diferentes de pessoas. A uniformidade não quer dizer unidade. A unidade é o core, o núcleo central do cristianismo. Mas a expressão varia um pouco de lugar para lugar. Então é importante que haja igrejas totalmente diferentes. Na época que eu ensinava nos Estados Unidos, tem uma igreja lá chamada Guts, que é uma tradução mais assim, adequada seria sangue no olho. Né? Seria vísceras, mas no português a gente não entende. Sangue no olho. Essa igreja, ela recebia pessoas que outras igrejas têm dificuldade. O cara com o rosto todo tatuado, com aqueles piercing cortando o nariz, que não sei o que. O cara chegava lá, era um momento, entendeu? Aquela igreja tinha uma missão. Tem outras igrejas, tem uma conhecida minha, uma amiga pessoal minha,
Porque ela é uma grande tradutora, é uma senhora, ela não sei o quê. Ela só quer ir para a igreja que o louvor seja piano, seja não sei o quê. Se eu for levar essa minha amiga para a igreja Guts, ou levar, mas não dá certo. Então, as duas igrejas que eu estou lhe falando aqui, as duas igrejas, são igrejas que são, na expressão, totalmente diferentes, mas no núcleo são idênticas. Não é? Então, assim, é que não. Eu, inclusive, me converti numa igreja batista. Tenho o maior respeito do mundo pela igreja batista. E eu tenho uma coisa: na igreja em que eu me converti, eu não tinha. Olha, eu só saí de lá porque eu mudei de cidade. Eu não sabia desse negócio. Na época que eu me converti eu não sabia dessas histórias de coisa errada em algumas igrejas. O povo era seríssimo, os pastores seríssimos, homens extremamente íntegros. Assim, Deus teve essa grande misericórdia comigo de ter me colocado num lugar muito sério. Assim, aprendi muito com os pastores. Assim, Então, assim, eu acho isso aí. Eu acho que nós temos que valorizar a igreja. Olha, a família e a igreja tem de ser valorizada. O cristão subvaloriza a igreja. O cristão da própria igreja. Tem gente que não valoriza efetivamente a igreja em que ele está. A igreja é o núcleo de resistência nesse mundo. Nós somos como um exército em território ocupado. A igreja é o quartel. Então a gente tem que ter a valorização e deixar de brigar entre si, entendeu? Sim. Existem seitas e heresias. Eu não estou falando disso. Sim, é outra coisa. Outra coisa, Sim. Existem seitas e heresias, né? Existem seitas que realmente são deturpações dos princípios centrais do cristianismo. Eu não estou falando delas. Estou falando das igrejas, Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, igrejas independentes que são cristãs. Todas essas igrejas têm um núcleo que é Jesus Cristo. Sim. E todas elas precisam se utilizar da apologética, né, doutor, para defender a fé, para defender aquilo que elas creem. Agora, eu quero voltar um pouco sobre a questão... Parênteses. Precisam até porque existe o mandamento da Bíblia, aquilo que eu falei. Para todas, o mandamento está lá, né? Você que é da denominação tal, não. O mandamento é numa carta, que é a primeira de Pedro, que inclusive é uma carta católica. Não no sentido da igreja imperial, no sentido de católicos, que é uma carta universal. Veja que não é uma carta dirigida a uma situação específica em uma igreja e que a gente tem que analisar o contexto, não. É uma carta, tanto que a primeira é de Pedro. De autoria de Pedro, dirigido para todo mundo. É uma carta universal. Entenda, toda a Bíblia é para todo mundo. Mas quando você tem uma carta aos Filipenses, por exemplo, você tem que entender qual era o contexto daquela igreja, qual é a mensagem específica no contexto do problema que estava na igreja. Na primeira epístola de Pedro, não. Na primeira epístola de São Pedro, é uma mensagem para todo mundo. Então, aí é que é mesmo, para todas as denominações, para tudo, né? Existe um mandamento. Desculpa interromper. Não, tudo bem, doutor. Fique à vontade. Eu queria voltar à questão do jovem na universidade. O senhor falou que a questão do jovem, quando entra nos seus estudos universitários, acabam sendo roubados, né, pelas ideologias, pelos fundamentalistas que lá estão, que ensinam essas coisas. Como a igreja, como os pais, podem... como é que é a palavra? Podem proteger os seus jovens. Como é que eles podem ajudar os seus jovens a ter uma mentalidade pensante de maneira intelectual, mas também que não perca a sua fé? Porque às vezes o que acontece é que o jovem, quando entra na universidade, por ter vários fundamentos intelectuais, personalidades intelectuais lá, ensinam, argumentam, acham que acabam tendo que a fé ela destoa dos argumentos intelectuais que lá se ensinam. Como a gente pode proteger os nossos jovens a terem uma mente pensante, mas uma mente também cativa às escrituras, à fé? Atuando desde a primeira infância. A apologética é algo que deve ser colocado desde a criança pequena. Então, as dúvidas que as crianças têm devem ser incentivadas para que eles se aprofundem nos argumentos intelectuais que sustentam a verdade, que é, inclusive, o cristianismo. Então, se a pessoa dá um exemplo, a pessoa fala a teoria da evolução.
vamos lá. Existem vários argumentos. Qual é a sua dúvida? A pessoa diz, a minha dúvida é se o homem pode, e o homem e o macaco podem ter sido evoluídos do mesmo ancestral. Aí você vai dizer, se você não souber argumento, você tem que encaminhar para quem sabe. Para que a pessoa possa dizer, não, veja bem, ó, o ganho de complexidade em um processo de mutação aleatória, mas seleção natural, é uma ficção. Aí você vai demonstrar, você diz que existe sim seleção natural, mutação aleatória. O que não existe é a capacidade desse método de gerar ganho de complexidade a ponto de você sair de um organismo menos complexo para um mais complexo, independentemente do tempo que você dê para isso. Então, assim, eu estou dando um exemplo assim, claro, que você vai falar na linguagem do entendimento da pessoa. Mas o que eu quero, o que é importante que o pai não é obrigado a saber tudo isso, mas o pai é obrigado a saber que tem resposta para tudo isso. Encaminhar, seja para os livros, seja para um site, seja para um blog, seja para um canal do YouTube. Então, por exemplo, no meu canal do YouTube tem vários e vários vídeos sobre várias e várias dessas questões. Então, o que o pai não pode é dizer assim, meu filho, deixe de questionar isso. Meu filho, creia, não pense não. Se ele fizer isso, ele está perdido. Porque aquela criança muitas vezes vai silenciar em respeito ao pai, mas será como aqueles rios que na superfície parecem calmos, mas há correntezas impressionantes nas profundidades. Aquelas correntezas no coração daqueles jovens irão eclodir em algum momento, quando ele tiver maior autonomia, e aí se afastarão integralmente do cristianismo. Então, assim, a gente não pode tolir a capacidade de pensamento, de questionamento, porque a gente tem que ter a convicção de que a verdade é o cristianismo e tem que mostrar para onde está essa verdade. Então, se você me perguntar qualquer área aí, eu saberei dizer quais são os autores. Ressurreição de Cristo, aconteceu ou não? É uma ficção, é não sei o quê? Existem grandes intelectuais que dedicaram a vida e tem livros e mais livros sobre isso. No caso da ressurreição, eu sugeriria Gary Habermas. Não confundir com o filósofo Jürgen Habermas. Gary Habermas é um intelectual, um professor universitário com inúmeros livros. Ele dedicou a vida dele, a carreira acadêmica dele, ao estudo das provas históricas arqueológicas da ressurreição de Jesus de Nazaré, que é, interessantemente, um dos fundamentos do cristianismo. Lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 14, o apóstolo Paulo diz, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Só isso aí, pastor, foi uma coisa que me impressionou. Porque o cristianismo, se você for analisar friamente, o cristianismo dizer isso é a frase mais corajosa já escrita em qualquer livro religioso. Porque ele está dizendo assim, ó, se não houve a ressurreição física de um homem, tudo isso aqui que a gente está falando é balela. Então, ele é tão corajoso que coloca todo o cristianismo com base em um fato histórico. Susceptível de investigação. Então, assim, existe argumento para tudo. Jesus Cristo não existiu. Eu digo, meu querido, existem mais provas históricas, existem mais autores, por exemplo, não cristãos, atestando a existência de Jesus Cristo do que a do imperador da época, que era Tibério César. Você tem 10 fontes não cristãs atestando a existência de Cristo e 9 atestando a existência de Tibério César. Não cristãs. Se você for trazer para cristão, você vai a mais de 40 para Cristo e a 10 para Tibério César. Então, assim, é saber que tem as coisas. Né? Além do que dizer que Jesus não existiu, é tão interessante, porque um homem existindo fez o que fez, imagina ele não existindo. Aí seria um milagre ainda maior ainda, né? Para a existência de Deus. Porque uma pessoa que não existiu, dividiu a história em antes e depois de Cristo. Sim. Então, assim, para todos os argumentos, tem respostas. Então, isso é que é interessante. O cristianismo ele é susceptível à investigação. Você pega uma Bíblia, risca, joga no chão, bota a cabeça para baixo, xinga, faz tudo, pronto, só que pronto. Você faz o que você quiser. Você não faz isso com o Corão, por exemplo. O muçulmano não tem essa liberdade no Corão. A Bíblia é algo que está dizendo, me investigue, me questione, se aprofunde. Então, assim, as crianças têm que ser incentivadas, os jovens, desde crianças, têm que ser incentivados a isso. É o mindset, é a visão, é a atitude dele diante do cristianismo que vai fazer com que ele se segure. Haverá dúvidas? Haverá.
Haverá situações, haverá. A pessoa você tem que saber mostrar o outro lado e trazer as questões, se você não souber, encaminhar para quem sabe. Sim, perfeito. Ou estudar, ou se afadigar no estudo para ensinar os seus filhos. É uma das coisas que estava até falando com um professor universitário que acabou abandonando a carreira de professor. Ele disse que uma das maiores decepções que ele tem, não com ele, mas por ver que os pais eles não se afadigavam em ensinar os seus filhos em casa. Mandavam para o colégio, eles vinham com questões, eles não sabiam e deixavam nas mãos dos outros professores para ensinarem. E ele via essa defasagem no ensino em casa dos filhos. Agora, pensando um pouco nisso, doutor, antes de partirmos para a próxima pergunta que vai nos levar para o final da conversa, o que o senhor acha da família que pode investir em homeschool para ensinar os seus filhos, antes de irem para a escola, a terem uma melhor mentalidade acerca da sua fé e não serem enganados quando estiverem lá? Primeiramente, nós temos que defender o homeschooling como uma possibilidade. A família é quem decide, não é o Estado que decide. Se a família decidir que vai fazer a educação domiciliar com seus filhos, ela deve ter esse direito garantido. Agora, é claro, a família que decide fazer isso, pela responsabilidade que Deus coloca sobre ela, a família cristã, tem de saber que não é uma tarefa de estreita envergadura. Você tem que ser capaz de proporcionar àquelas crianças, o aprendizado que ela precisará para desempenhar o papel que Deus quer que ela desempenhe em sua vida. Hoje existem grupos, em algumas cidades, de famílias homeschoolers, que esses grupos se unem para proporcionar certos tipos de aprendizado a essas crianças. Eu não sei se é o melhor modelo para todo mundo. O que eu sei é que nós temos que defender a liberdade das famílias de fazerem isso, se assim forem direcionadas para tanto. Isso é importantíssimo. Eu sou o maior defensor do pluralismo educacional. Nós temos que ter a maior diversidade de opções de educação do filho, que cabe à família e não à escola. Sim. É aquilo que eu falei. Você não terceiriza a educação do seu filho à escola. Mesmo que você não faça homeschooling, não é a escola que vai ensinar seu filho sobre moralidade, sexualidade, nada disso. Espiritualidade. Até hoje, nos documentos internacionais, que o Brasil segue alguns deles, você tem uma perspectiva de que a escola deve cumprir uma agenda cada vez menos intelectual. A gente conhece, pelo menos eu conheço algumas pessoas que dizem assim: eu não troco a minha quinta série pelo 2º grau de hoje, pelo ensino médio de hoje. Por quê? E tem uma razão nisso. Por quê? Porque cada vez menos as crianças estão sendo capazes de fazer operações em matemática, saber o vernáculo, o português, saber se expressar de maneira correta, de acordo com as regras vernaculares da língua portuguesa. Porque não estudam. As escolas hoje querem ensinar o quê? Negócio de coletivismo, segmentarismo, aquela história que eu estou lhe dizendo, querem segmentar. Olha, existe um grande pensador que quem quiser se aprofundar, eu aconselho, chamado Thomas Sowell. É o grande pensador. Ele é um dos meus favoritos. Ele vai demonstrar o absurdo que tem do negrismo na escola, do indigenismo, do feminismo, esses coletivismos que fazem com que uma pessoa seja forçada a ser colocada nesse grupo. Por exemplo, você tem um aluno seu que é negro, por exemplo. O aluno, a escola o negrismo quer forçar que ele pense igual a todos os negros, quando a cor da pele dele não tem a menor importância. Ele pode discordar de outro negro, como ele discorda de um branco, de um índio, a cor da pele não tem a menor importância. Mas ele não, ele diz: por você ser negro, meu filho, você tem que ter esse pensamento. Você tem que pensar assim, você tem que pensar assim. A mulher, você tem que ser feminista, por isso. Porque essas pessoas colocadas nessas categorias, elas são facilmente dominadas. Elas se tornam mais um na comunidade de insetos.
uma peça a mais no tabuleiro do que os intelectuais anticristãos dizem como elas devem se portar. Então nós temos que ter um cuidado muito grande contra isso. A família e a igreja são grandes núcleos contra esse tipo de ação. Há situações em que os pais optam por fazer homeschooling com o filho. Eu defendo até a morte o direito dos pais fazerem isso. Né? Não quer dizer que isso seja o certo para todo mundo. Assim, seja o adequado para todo mundo. Mas as pessoas têm que ter o direito. Outros não. Bota na escola que é intelectualmente relevante para que o filho aprenda a fazer conta, aprenda a falar português direito, aprenda a falar outra língua, aprenda ciências, aprenda as teorias. E em casa você vai ensinar o que é certo e o que é errado. Perfeito, perfeito. Doutor, voltando com a questão da defesa da fé, tanto dentro da universidade como fora da universidade, o senhor acha que é melhor o ponto de contato? Vamos falar aqui sobre ponto de contato. Como a gente pode unir, vamos dizer assim, o que o outro pensa com o que eu penso e tentar trazer questões cristãs para o debate. O senhor acha melhor o ponto de contato que não dê para negar, tanto para a parte experiência humana, para defender a fé, o senso de que existe um Deus, ou, por exemplo, o desejo pela eternidade? Eu pergunto isso porque em Eclesiastes diz que Deus colocou a eternidade dentro do coração do homem. Então, de alguma maneira, todo homem ele tem um senso de eternidade, de que existe um Deus, de que existe algo fora dele. O senhor acha que esse é o melhor ponto de contato para evangelizarmos, para trazer a verdade diante daquele que não é cristão? Ou o senhor acha que esse ponto de contato já é antigo e que ele talvez não tenha ou não surta tanto efeito como outro tipo de contato? Isso depende muito da situação em que você está e do tipo de pessoa com a qual você está conversando. O próprio C.S. Lewis, mais uma vez, disse, né? Eu tenho desejos que nada nesse mundo pode satisfazer. Isso é um indício de quê? De que eu fui criado para outro mundo. Então existe esse sentimento, essa angústia existencial que nada nesse mundo satisfaz. A filosofia, inclusive, traz um nome para isso, chamado Angst. Essa angústia existencial que não é satisfeita por nada neste mundo. E tem uma vez, pastor, um jogador de futebol americano, que ele, naquele ano, ele foi eleito o melhor que tem lá, o MVP, né, que é o jogador mais valioso. Ele foi o campeão lá da final lá do Super Bowl, e fizeram uma entrevista com ele. E ele foi honesto o suficiente para responder assim. A pergunta foi, disseram assim: fulano, como é que você se sente nesse momento que é o auge da carreira de qualquer atleta? Cara, MVP, campeão do Super Bowl, é o auge. Aí ele foi honesto o suficiente para dizer assim: eu nunca me senti tão solitário. Por quê? Porque as pessoas no materialismo, elas identificam que quando conseguem aquilo que buscam, aquilo não é suficiente para preencher o vazio de sua existência. Só Deus é grande o suficiente para fazer isso. Você demonstrar isso, que há esse senso por busca que só alguém do outro mundo pode satisfazer, é sim um método evangelístico muito relevante. Isso atinge muitas pessoas. Por quê? Porque é um soco no estômago. É a verdade. É a verdade. A rigor, nada desse mundo satisfaz o vazio que sentimos. Depressão e ansiedade são considerados males desse século e, estatisticamente, acometem as classes mais bem favorecidas do ponto de vista financeiro. Por quê? Porque essas conseguem provar para si próprias que o que o mundo pode oferecer não é grande o suficiente para preencher o vazio de suas existências. Então, isso é importantíssimo, deve ser colocado sim.
Agora nós temos que buscar orientação no Espírito de Deus para fazer o que apresentar a pessoa. Eu tive na África, né? Inclusive até recentemente eu tive na África. Quando eu cheguei lá, eu fui até representando o Brasil na reunião dos países da língua portuguesa, que se deu esse ano foi em Angola. Estive lá em Luanda. Eu cheguei lá, no intervalo da minha agenda oficial, cheguei para o motorista que foi disponibilizado para mim lá, o nome dele até é Cláudio. Aí eu disse, Cláudio, é o seguinte, eu quero ir para as pracinhas. Pracinha em Angola é como se fosse assim uma feira, mas muito mais simples, as pessoas com toalha no chão, pano no chão, vendendo melancia, galinha, um negócio. Você chega naquele ambiente ali, naquela pobreza extrema, você vê pessoas ali se comportando de maneira absolutamente felizes. Como você explica isso? Como eu tive em outros países da África também há algum tempo, você chegava lá em algumas casas, você tinha a pessoa na casa tinha uma panela amassada sem nada e um pano que botava como fosse um lençol que botava no chão, e uma vida feliz. Como é que pode isso? Muita gente fala do problema do prazer, do sofrimento. Mas existe o problema do prazer, porque o problema do prazer qual é? O prazer na existência da vida é em grande medida descolado da satisfação material para a existência. A satisfação material é importantíssima, mas ela não garante a satisfação na existência. Muita gente que tem muito pouco tem vida muito feliz, e muita gente que tem muito tem vida muito triste. Então isso é um argumento importantíssimo para demonstrar que o que precisamos, este mundo não pode oferecer. Tem de vir de alguém de outro mundo. E, inclusive, o fato da história da humanidade que é mais impressionante é a vinda de Deus à Terra. Acho que é Billy Graham que diz assim, né? As pessoas se impressionam com o homem ter subido e pisado na Lua. Ora, impressionante é Deus ter descido e pisado na Terra. Então, a encarnação de Cristo, que muita gente fala que Jesus nasceu em Belém, não sei o quê, beleza, mas isso não é tão impressionante, não. O impressionante é a encarnação que se deu em Nazaré. Uma cidade que, se você for ler todo o Antigo Testamento e ainda for ler os livros intertestamentários escritos ali dos 400 anos, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, você não vai ver uma referência a Nazaré. Uma cidade que não era importante politicamente, que não era importante economicamente, não era importante intelectualmente, importância nenhuma, nem digna de registro foi. E foi ali que Deus veio ao mundo. Então Deus ele veio ao mundo para quê? Para restabelecer exatamente essa ponte entre este mundo e o outro mundo. E o que precisamos é do outro mundo. Ele, quando vem ao mundo, Deus, quando vem ao mundo, ele traz a divindade à humanidade. Mas quando ele ressuscita, ele leva a humanidade aos céus. Essa ponte é restabelecida para que nós possamos, em Cristo, ter aquilo de que precisamos, para termos essa experiência de completude. Para terminar assim, essa resposta, eu quero dizer só uma coisa para você. Sim. A pessoa que faz quebra-cabeça, tem aquela bocada de peça em cima da mesa, aquilo ali é totalmente sem sentido. O que é que dá sentido àquela experiência de montar um quebra-cabeça? É a imagem do quebra-cabeça completo que tem na caixa do quebra-cabeça. O cristianismo nos dá essa imagem completa que faz com que este mundo fragmentado tenha sentido. Então, isto é uma abordagem extremamente relevante, evangelística, porque nós estamos falando de uma experiência real, concreta, vivencial, porque todos nós indistintamente passamos. Então, sim, deve ser colocado adiante isso. Certo. Doutor, para finalizarmos o nosso tempo de conversa, eu ouvi sobre um livro, talvez o senhor conheça, de Randy Newman, Apologética e Evangelização da Vida Nova. Há um exemplo ali, uma ilustração que ele fala sobre apologética e evangelização. Ele diz que a evangelização, você falar de Jesus, você apresentar o evangelho, é como se você estivesse dando pão para a pessoa que está com fome. E a apologética, ela tem aquela função de
mostrar que aquele pão vai alimentá-la, que aquele pão é suficiente para tirar a fome que ela tem. Agora, pensando nessa ilustração, como é que a gente pode provar, através das Escrituras, que esse pão, o Evangelho, para aquele que não é cristão, é de fato a verdade? É de fato aquilo que vai dar a ele o que ele precisa, aquilo que ele tanto procura, em outras coisas? Depende, do ponto de vista das Escrituras, essa abordagem está absolutamente correta. O pão da vida é Cristo. Cristo é a fonte, não é nem a fé. A fé não alimenta nada. A fé é como um canal, um tubo que nos conecta a Jesus Cristo. Jesus é a fonte da vida, é a fonte da verdade, é o pão da vida. Ele é a luz. Então é em Cristo, por Ele, graças a Ele, que fazemos tudo. Então é Cristo que é a solução. A solução não é um conceito, a solução não é uma ideia, a solução é uma pessoa. Então isso está corretíssimo. O que a apologética faz é dizer que o modelo de mundo proposto pelo cristianismo é razoável do ponto de vista intelectual. É basicamente isso. E para mostrar que é a verdade, vai depender dos obstáculos intelectuais que a pessoa tenha. Primeiro eu preciso saber quais são as suas dúvidas, né? Quais são os seus problemas, por que você tem resistência ao cristianismo. A depender dessas resistências, você apresenta as razões para a fé. Se a pessoa for da área de ciências naturais, você tem argumentos, se for da física, do Big Bang, da evolução, né? Tudo se apresenta. Se for da área da confiabilidade das Escrituras, você apresenta. Existem 5.686 cópias dos 20 mil linhas do Novo Testamento. Né? Se você pegar o segundo lugar nessa corrida, está a Ilíada de Homero com 643 cópias. Diálogos de Platão são baseados em 7 cópias. Então você pega um texto do Novo Testamento com 5.686 cópias que teve uma determinação estatal imperial para que fosse destruído, né? Diocleciano, por exemplo, no ano 303 depois de Cristo, determinou que todos os cristãos fossem mortos e todo o texto fosse destruído. Mas mesmo assim você tem 5.686 cópias, se comparadas entre si, são idênticas em 99,5% dos casos, do 0,5% de discrepância. Nenhuma dessa discrepância diz respeito a um ponto central do cristianismo e 80% do 0,5% de discrepância diz respeito unicamente à questão de ortografia. Então você demonstra isso aí e diz, rapaz, você diz, olha, nós temos um documento aqui, um único, a Ilíada de Homero, com 600, que é um livro que é central para o grego, com 643 cópias. Não conseguiram guardar mais do que isso. E eu falo só em grego, né, no Novo Testamento, cópias em grego. Se você for para cópias em outras línguas da antiguidade, você chega a 25 mil cópias. Se todo o Novo Testamento fosse destruído, você conseguiria reconstruí-lo com base na citação que os pais da igreja fizeram, à exceção de 11 versos. Então, assim, você tem que depende da dúvida da pessoa. Você pode ser ateu, satanista, muçulmano, isso que for, mas o fato é, o texto mais confiável da história da humanidade é o Novo Testamento. O Antigo Testamento nem se fala, né? Porque os judeus, depois de Cristo, fecharam o cânon do Antigo Testamento. O livro sagrado judaico é o Antigo Testamento. Chama Tanakh, que são 3 partes, enfim. Embora tenha divisão de livros diferentes, são 24 livros, nós temos 39 do Antigo Testamento, o conteúdo do texto é o mesmo. Então depende da dúvida. Você apresenta os argumentos. Agora você tem que saber o que as Escrituras dizem. A conversão não é intelectual. Não é intelectual. A conversão é espiritual. A pessoa tem que entregar a sua vida ao Senhor. A palavra que mais bem descreve conversão, o verbo, é render-se. O substantivo é rendição. A conversão é uma rendição. Você tem de se render. E render, dizer assim, olha, de fato, eu me rendo. Não, mas eu quero estar no controle da minha própria vida. Quero que o Senhor esteja. Perfeito. Tem gente que diz assim, Deus é meu copiloto. Se a pessoa disser isso, nunca esteve tão longe do cristianismo. Deus é meu copiloto. Meu filho, isso aí não é cristianismo, não. Cristianismo, Deus é o piloto. Você tem que abrir a direção da sua vida. Quando se diz que o evangelho é loucura para o mundo,
Não é porque ele é irracional, não. É que a racionalidade dele é com base em axiomas e premissas que o mundo não tem. Quais são as premissas que o mundo não tem? Deus. Quando Deus está na sua vida, a decisão que você toma leva em consideração essa premissa que é a mais importante de todas. Por isso que você decide e age de forma diferente que o mundo agiria. E da perspectiva de uma visão de mundo sem Deus, a sua forma de decidir é loucura. Mas não é porque ela é irracional, não. A racionalidade dela é com base em premissas que o mundo desconhece. Não tem, exatamente. O interessante, para finalizar aqui, doutor, comentar o que o senhor tem falado, que a conversão ela não vem do intelecto, né? Ela vem através do Espírito Santo. A 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5, Paulo ele vai dizer que o evangelho não havia chegado até eles tão somente em palavra. Paulo ele pregou, mas não foi só palavra, não foi uma loquacidade frívola, vamos dizer assim. Teve um outro elemento que fez com que o povo cresce, que foi o poder do Espírito Santo, que é o que ele diz: o nosso evangelho não chegou até vocês tão somente em palavras, mas sobretudo em poder no Espírito e em plena convicção. Para que aquele povo tivesse convicção naquelas palavras que Paulo pregou, teve aí no meio a ação do Espírito Santo. E é exatamente o que o senhor tem falado aqui. Doutor, nosso evangelho, você me dá um minuto. Nosso evangelho é evangelho de poder. De poder. Eu posso contar só uma situação aqui? Sim, fica à vontade. Tem tempo? Sim. A internet eu acho que às vezes é melhor, né? Tem mais tempo que TV, né? Ó, na época, eu estava com minha família, eu acho que eu ia para alguma... Eu não sei, eu acho que eu ia para Baltimore. Eu ia passar por uma região lá, que tem uma professora lá, conhecida minha, chamada Candy Brown. Aí Candy sabia que eu estava passando por lá, ela e o esposo dela, Josh, aí chamou a gente para a gente almoçar lá na casa deles, bater um papo, tudo. A história de Candy Brown é impressionante. Ela e do marido dela, Josh Brown. Os dois são neurocientistas, são formados, a formação muito forte em Harvard e Oxford. São extremamente... Aí você falou evangelho de poder. Então eles participavam de uma comunidade cristã que não entendia da forma que você entende, que evangelho é um evangelho de poder. Aí ele se descobriu com um tumor no cérebro em uma região inoperável. Aí ele chegou para o pastor e falou assim: pastor, eu estou com essa situação aqui. O pastor disse: não se preocupe, Josh, nós vamos orar para que você morra sem perder a fé. Aí o Josh disse: ei, eu não queria isso não. Porque ele disse: tá, eu estava com um tumor no cérebro e minha esposa estava no hospital para ter o nosso primeiro filho. Aí ele disse: eu vou procurar alguns lugares que há oração por cura, mas primeiro eu vou analisar a teologia por trás, para ver se não é nada herético. Aí ele disse: rapaz, a teologia desses lugares é tão simples que não pode estar errada. É assim, ó, seja curado em nome de Jesus. Como é que isso pode estar errado? E foi para esses lugares, né? E, principalmente não estava tendo o revival no Canadá. Foi para lá. Rapaz, ele disse que chegou lá, teve essas orações, tudo. Quando chegou em casa, ele sentiu uma... Aí, resultado, fez os exames, eles têm acesso a todos os exames lá, tal. Fez os exames, hoje só se verificou uma cicatriz no lugar que era o tumor. Aí, eles pegaram financiamento na universidade para fazer o seguinte, preste bem atenção, isso é muito poderoso aí para o mundo intelectual. Eles pegaram o financiamento, eles faziam o seguinte, eles reuniam um grupo de pessoas doentes, fazia todos os exames, certo? Depois tinha uma sessão de oração intercessória por cura em nome de Jesus. E depois de uma semana fazia todos os exames novamente. Eles publicaram isso com método científico. Publicaram os exames antes e depois pela Harvard University Press, pela editora da Universidade de Harvard. Publicaram isso num livro chamado Testando a Oração, Testing Prayer. É um livro que não é publicado por uma editora cristã. Se fosse, não tinha problema nenhum, mas os céticos gostam de alegar isso. Era um livro que é publicado pela Universidade de Harvard, com método científico, testando o poder da oração.
Então, quem tem dúvida nessa área que está nos ouvindo, procure esse livro. Eu até tentei achar um tempo para traduzi-lo, alguma coisa, mas não foi feito ainda. Eu acho que deve ter só em inglês. Candy Brown, Testing Prayer. Você compra lá no Kindle, na Amazon, lá da professora, você vai ver que Deus, ele usa da verdade para aumentar a nossa fé. A verdade é um instrumento na mão de Deus para que nós cresçamos na convicção de que Ele é a expressão genuína da verdade. Então, assim, você está vendo que em todas as áreas que você for, tem estudos, tem pessoas que se dedicam a isso. Não é pecado questionar Deus. Thomas, né, que é Tomé em português, quando ele chegou e disse assim, será que é Deus, Jesus mesmo? O que é que Jesus fez? Jesus deu mostrou as chagas, né? Mostrou as evidências. Ele disse, né? Melhor que você tivesse crido no testemunho apostólico. Mas já que você não creu, não tem problema. Aqui estão as evidências de que eu sou Cristo. Então, para todos que buscam, Jesus oferece as evidências. Então, nós não podemos limitar os jovens nesta busca, porque essa busca fará com que eles se fortaleçam cada vez mais na convicção do cristianismo, com uma visão de mundo verdadeira. Perfeito. Doutor, sem querer tomar muito mais do seu tempo, quais suas últimas considerações sobre a apologética, a importância dela para a Igreja de Jesus Cristo e para nós, como cristãos? Considerações que eu faço no sentido de incentivar, né, que haja cada vez mais pastores como o senhor, com esse programa. Você tem na sua igreja, tem eventos nesse sentido, para que as pessoas se fortaleçam na convicção da veracidade do cristianismo. Não é? Que nós possamos crescer nesses dois pilares, do crescimento em conhecimento da palavra de Deus, que envolve apologética, e também crescimento em intimidade com o Espírito de Deus, para que estejamos capacitados para refletirmos Cristo para o mundo em trevas. Eu sempre digo assim, né? Nosso chamado não é para que sejamos como o sol, que tem luz própria. Nosso chamado é para que sejamos como a lua, que reflete a luz do sol, que é Cristo. E a apologética é um dos mecanismos mais importantes hoje em dia, no mundo da informação, para que esta luz seja refletida em certos ambientes. Então nós precisamos de cristãos em todas as áreas. Precisamos de cristãos na área da cultura, na área da educação, na área da ciência, em todas as áreas, para que lá esta mensagem seja colocada. Não existe pessoa que não tenha visão de mundo. Não, a questão não é se você vai ter uma visão de mundo ou não. A questão é qual visão de mundo você terá. Né? Eu acho que é Chesterton que diz assim, né? Ele diz uma coisa assim, o problema do ateísmo não é uma coisa assim, não é que ele não acreditará em Deus, é que ele acreditará em qualquer coisa. Aliás, se você for para a Bíblia, o oposto do teísmo, da crença no Deus verdadeiro, não é o ateísmo. É o quê? É a idolatria. Então, o oposto de se crer no Deus verdadeiro é crer em qualquer coisa. Então, nós temos que ser capazes de, cada vez mais, apresentar os argumentos para que os jovens sejam munidos com as informações de que eles precisam para que tomem a decisão correta quanto à visão de mundo verdadeiro. Bem, nem todos serão como aquele jovem daquele filme Deus Não Está Morto, né, que vão enfrentar os professores nas universidades. Mas eu acredito que todos nós fazemos apologética todos os dias que estamos falando com o nosso vizinho, conversando na mesa com os nossos filhos e esposa. Eu acho que a apologética, ela faz parte da vida do cristão, mesmo que sem ele perceber. Quando você está falando, lendo a Bíblia, conversando com as pessoas. Então, de fato, precisamos nos ater mais a essa questão de defender a nossa fé, responder de forma mansa, suave, com respeito, tentando mostrar e evidenciar que a nossa crença, na verdade, é a verdade. Doutor, eu quero agradecer o seu tempo, a sua disponibilidade em nos atender, em aceitar o nosso convite, em conversar conosco aqui mais essa hora e meia aqui
E o meu desejo é que Deus continue lhe usando no avanço do reino, na universidade, na igreja onde o Senhor tem atuado, que as pessoas continuem sendo abençoadas pelo Senhor, que Cristo seja visto através do Senhor e mais pessoas creiam através da palavra sendo proclamada através do Senhor. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração, e que juntos tenhamos sempre o mesmo propósito e objetivo, a glória do Senhor Deus, mostrar Jesus Cristo como Salvador e a conversão das almas perdidas. Então, o meu muito obrigado pelo tempo que esteve aqui conosco, pelos ensinos que passaste aqui para nós, e que aquelas pessoas que irão nos assistir sejam abençoadas da mesma forma que eu. Eu que agradeço pela oportunidade, estou sempre à disposição. Pessoas que quiserem, tem muitos argumentos que eu coloco lá, tanto no Instagram, que é Tassos Licurgo, como também no canal do YouTube, tem muitos vídeos que estão lá. Fique à vontade, né, para assistir e comentar e tirar algumas dúvidas. Estou à sua inteira disposição, pastor, que Deus lhe abençoe também poderosamente no trabalho que vem desenvolvendo, né, que a igreja cada vez mais cresça, cada vez mais prospere, que mais e mais pessoas sejam atingidas. Nós precisamos de pastores assim, né, com esse viés. Então, assim, um prazer, uma alegria, uma satisfação, e conte sempre comigo. Amém. Obrigado, doutor. Aqui na descrição do vídeo vai estar o seu Instagram, o canal no YouTube, vai estar também o site do Defesa da Fé. Você que quiser acompanhar o trabalho do Dr. Tassos, coloque aqui, clique nos sites aqui embaixo e seja abençoado. Doutor, um forte abraço, até a próxima. Deus abençoe. Amém.